De volta com o nosso Super Vitrine Revista e agora chegou o momento de tirar as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre a aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, enfim. Se você tem alguma dúvida, não fica com ela, manda para o nosso WhatsApp, 99122-2899, que a nossa super advogada Carla Sanches responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Tudo ótimo. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente de casa. Isso aí. Bora lá para nossa primeira pergunta de hoje. Menina, tem bastante aqui, hein? O pessoal tem dúvidas, mas pode continuar mandando, viu, gente? Que a gente vai encaixando aqui. Estou com 56 anos de idade, 15 de contribuição. Quando consigo me aposentar? Mulher. Nesse caso, né, se ela tiver aí um período rural, né, que complete esses 15 anos e talvez até uma atividade especial e ela tiver já 30 anos, com 57 ela talvez vai conseguir se aposentar por aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, se ela só tem esses 15 anos, Patrícia, é só lá com 62 anos de idade. Entendi. Porque a nova regra, né, de transição ali, ela vai atingir com 57 a mulher, só que ela tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição. Se ela não tiver, vai ter que ser 15 e 62 de idade. Perfeito. Morei no sítio até os 29 anos e tenho mais 10 de contribuição. De idade tenho 59. Consigo me aposentar? Nesse caso, e é uma regrinha diferente. O que acontece para a gente poder averbar esse rural? A pessoa tem que ter no mínimo 15, né? Então, ele ainda não tem 15, então a gente não consegue juntar esse rural ainda. Então, é um caso um pouquinho diferente da mulher, né? Dessa outra telespectadora que mandou anteriormente. Ela já tem 15. Então, para juntar o rural, precisa de 15 ou a idade de 62 para mulher ou 65 para homem. Então, nesse caso, ele tem só 10 e ainda tem só 59 anos de idade. Quem recebe pensão por morte pode se aposentar por idade também e receber as duas? Pode sim, é uma ótima pergunta, né? A reforma da Previdência, ela não impediu que a pessoa receba dois benefícios, entretanto, ela diz sim que eventualmente pode ser que um desses benefícios reduza. Então, eventualmente, se a pessoa recebe uma aposentadoria um pouco maior, para ela poder acumular o outro, provavelmente ela vai receber dois no valor de um salário mínimo. Então, muito cuidado antes de fazer a solicitação. Faça uma simulação, veja se a concessão ela compensa para depois fazer o requerimento. Mas nada impede que a pessoa receba dois benefícios. Minha mãe tem 70 anos de idade. Ela precisa contribuir os 15 anos? Precisa, infelizmente, é uma regra para todos. Ela já tem a idade, aliás, muito mais, né? Porque ela já passou dos 62, mas tem que ter 15 anos de contribuição. Minha esposa parou de pagar INSS há uns 6 meses. Ela pode pagar esses 6 meses atrasados? Aí é uma pergunta interessante, Patrícia, porque compensa. Será que compensaria ela pagar esses 6 meses em atraso? Porque 6 meses de atrasados ela vai ter que pagar débito. O débito ele não vai ser o valor comum, vai aí ter implicação de juros, correção. E por que ela quer pagar em atrasado? Por algum motivo? Ou, por exemplo, ela estava recebendo seguro-desemprego, daí não pode pagar. E se for pagar, tem que pagar num código específico. Então, muito cuidado ao pagar débito. Todo pagamento de débito, antes de você requerer ele ao INSS, consulte um advogado. Porque, eventualmente, pode ser que você está jogando esse dinheiro fora, literalmente. Às vezes não vai precisar você pagar isso daí. Mas já que aí passou 6 meses, continue daqui para frente. E esse aí, depois, consulte um advogado para ver se compensa. Meu esposo sofreu um acidente, está há quase 1 ano recebendo auxílio acidente, mas ficou com sequelas permanentes. Não consegue mais exercer a função. Ele tem 46 anos de idade e quase 30 de contribuição. Seria possível uma aposentadoria nessas condições? É interessante, porque se ela falou que ele já recebe um auxílio acidente, significa que houve aí uma constatação de uma incapacidade parcial. Então, significa que ele parcialmente está incapaz, mas pode continuar trabalhando. Se é uma incapacidade permanente, precisa isso estar descrito muito bem nos laudos dos médicos para que haja esse pedido. Se o INSS negar, dá para ser feito o pedido via judicial. Mas depende muito do que o seu médico está dizendo aí dessa incapacidade. Meu filho tem 29 anos e é cadeirante. Contribui desde os 16 anos. Recebe o auxílio-doença há 7 anos. Quando que ele vai se aposentar? Bem, se ele está recebendo o auxílio-doença, né? E ele é muito jovem ainda, então não se trata de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Talvez, se essa incapacidade ela prevalecer em virtude do fato dele estar em cadeira de rodas, o que ele pode receber é uma aposentadoria
por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, que continua a mesma coisa, só mudou um pouquinho o nome. Então, se ele vai se aposentar e é uma aposentadoria permanente, mais uma vez, depende muito do que o médico descrever se há ou não uma incapacidade permanente e total. Ó, essa aqui tem cálculo, hein? Também. Olha lá. Contribuir por 40 anos, mas no INSS só consta 32. Tenho 16 de carteira assinada, 35 de autônomo. O que eu posso fazer? Olha, bem intrigante. Porque se ele, de fato, contribuiu e no sistema do INSS consta menos tempo de contribuição, a gente brinca que aí a gente vai achar onde está o erro. Uhum. Então, a gente precisa pegar essa documentação dele do INSS, que tem um nome, né, um documento específico, que se chama CNIS. No cadastro de todos nós, tem toda lá, desde a primeira contribuição até a última. Então, se está faltando alguma contribuição, a prova ela inverte, Patrícia. Então, é o contribuinte que tem que provar, não o INSS. Eu paguei mesmo. E como ele faz essa prova? Através de carteira de trabalho e das guias de recolhimento, seja de carnê ou GFIPs, né? Caso aí de empresários que geralmente não contribuem por carnê, mas GFIP. Então, por isso, aquele carnezinho, ele é muito importante. Você precisa guardar ele, porque pode ser que na transmissão de dados, isso se perdeu no sistema, mas você comprovando vai ali comprovar sua contribuição. Então, precisa saber onde que está o erro. Qual contribuição dele que não está aparecendo no INSS. Meu marido trabalha com jardinagem, é MEI, e tem problema na coluna decorrente do trabalho. O médico pediu para ele parar com as atividades. O que devemos fazer? Que caminho tomar? É preciso, ele é um MEI, né? Então ele vai marcar uma perícia junto ao INSS através do aplicativo ou através do telefone 135. Vai marcar uma perícia, ele vai levar essa documentação. Se o médico diz que ele precisa ficar afastado das atividades, isso precisa estar escrito num laudo e quanto tempo que ele precisa ficar afastado. Se é pouco tempo ou se é de forma permanente. Ele vai passar por essa perícia. Não passando pela perícia, ou seja, se o INSS negar o pedido, pode ser feito o pedido judicialmente. E é muito interessante, quem paga MEI tem direito sim a um auxílio-doença. Tem muita gente que tem essa dúvida. Pago MEI e só vou ter direito à aposentadoria, por idade, né, no caso. Não é. Se você está incapaz e paga MEI, o MEI dá direito sim a um auxílio-doença. Meu filho tem asma grave. Ele teria direito ao auxílio-doença? A gente, nesse ponto, Patrícia, a gente volta àquela velha história. O fato de alguém estar doente não significa necessariamente que essa pessoa está incapaz, né? Então, precisa ver até que ponto essa doença o incapacita. Então, se é uma doença que o permite ainda, que ele faz um tratamento, ainda consegue trabalhar, isso não significa que ele está incapaz, né? Temos vários aí pessoas que convivem, né? A gente tem exemplos de pessoas que são portadoras de HIV, por exemplo, que elas têm a doença, mas elas estão incapacitadas. Então, o fato de você estar doente não significa incapacidade. Precisa verificar se essa incapacidade não lhe permite trabalhar. Trabalhei em um frigorífico por 8 anos e, por motivo de doença, me afastei do trabalho. Estou recebendo a aposentadoria. A empresa disse que o acerto será feito de 2 a 5 anos. Eu gostaria de saber se com 5 anos não é cancelado? Não. Ele provavelmente está aposentado por invalidez. E essa é uma pergunta muito comum, poucas pessoas sabem, mas quando a pessoa está registrada e ela é aposentada por invalidez, a empresa não dá baixa na carteira. Por quê? Poucas pessoas também sabem, a aposentadoria por invalidez ela é revista de 2 em 2 anos. Então, você pode ser chamado por uma perícia para ver se você continua incapaz ou não. E, de fato, a empresa ela pode fazer esse acerto depois de 5 anos. Não existe uma lei para isso. É meio que ali uma convenção social. Tem, né, pessoas que estão há 10 anos com a carteira em aberto, que a empresa ainda não fez, né, toda essa baixa, porque não tem uma lei que diga quanto tempo que essa pessoa precisa fazer essa baixa na carteira. E não é cortado. Benefício de aposentadoria por invalidez só é cortado se você voltar a ficar incapaz. Ou se você for chamado por esse mutirão do INSS e não levar documento. Então, cuidado. Chamou por uma perícia, junte toda a documentação nova e leve tudo certinho. Mãe recebe pensão do filho que não tinha herdeiros? Ele trabalhava. É uma pergunta bem interessante, porque é um dos casos mais difíceis de se ganhar, inclusive na justiça. No INSS, nega-se mesmo, porque essa mãe ela tem que provar que ela era dependente desse filho. E não é incomum. Né? Nós somos um país em que muitas mães solteiras, né, criam esses filhos. Então, essa mãe ela precisa comprovar, né, que esse filho não só ajudava ela em casa, mas que ele era essencial
financeiramente. Então, se houve o falecimento, precisa juntar essa documentação que comprove que esse filho, a falta desse filho, houve aí uma queda financeira muito grande nessa família. Tenho 16 anos de contribuição. Tenho problemas na coluna e no joelho. Eu consigo me aposentar? Se o recolhimento tiver ok, né, em dia, ela pode fazer o pedido de auxílio-doença. E, mais uma vez, precisa ter documentação médica que indique que ela está incapaz. Já tenho tempo de carteira e vou me aposentar com 62 anos no ano que vem. Eu preciso continuar pagando INSS? Se for já, né, já se aposentar o ano que vem e está em dia, às vezes não precisa. Mas vai fazer diferença no cálculo se ela parar? Então, antes de parar definitivamente de contribuir, é preciso fazer uma simulação, procure um advogado, um especialista na área para fazer essa simulação para você. A gente brinca que o advogado previdenciário jamais vai falar para o cliente, né, para qualquer pessoa, pare de pagar. Antes, a gente precisa ver se isso vai prejudicá-lo ou não. Meu pai pediu a revisão da aposentadoria faz 3 anos e até agora nada. Quando vai sair? É uma pergunta de milhões, né, Patrícia? Revisões, geralmente, na ordem de análise, seja para o INSS, seja para a Justiça, ela está lá atrás da fila. Então, na Justiça e no INSS, o que primeiro se avalia? Auxílio-doença, porque a pessoa não está trabalhando. Depois vem a solicitação de aposentadorias, porque essa pessoa ela está pleiteando a aposentadoria dela. E a revisão entende-se que essa pessoa já está aposentada. Então, tudo meio que passa na frente das revisões. E revisão é uma coisa que demora muito. Então, tudo depende. Pode ser, se for uma questão administrativa, é interessante entrar com mandado de segurança para que seja analisado mais rápido. Agora, se for judicial, demora mesmo. E, por exemplo, e se for, depois vai ser visto depois desses 3 anos que tem direito a ganhar mais do que aquilo. Ótima Aí pergunta. esses 3 anos ali que ficou? É isso mesmo, a pessoa vai receber desde aqueles 3 anos. Então, vamos supor, essa pessoa entrou lá em 2020, né? Então, ele vai ser concedido agora, começo de janeiro de 2024. Tudo, e aumentou, vamos lá supor, R$600 nessa aposentadoria. Esse valor de aumento, ele vai ter que ser pago desde lá da data quando foi pedido. A gente brinca que é uma poupancinha que a pessoa fez meio forçada, mas vai vir, sim, os atrasados desde a data da entrada. Isso aí. Minha mãe é aposentada, mas está acamada. Eu posso solicitar um adicional? Esse é o famoso adicional de 25%. Poucas pessoas sabem, me parece que essa pessoa deu uma pesquisada. Existem casos em que, quando a pessoa é aposentada, ela tem algum problema de saúde, ela fica acamada e precisa de ajuda de terceiros, há a possibilidade do adicional de 25%. Até pouco tempo atrás, esse adicional era possível para toda e qualquer aposentadoria. Mas houve uma decisão recente do STF que indica que esse adicional, esse aumento em 25%, só é possível em aposentadorias por invalidez. Então, se a mãe dela não for aposentada por invalidez, não cabe o adicional. Sou Marcelo, de Cascavel, tenho 56 anos e 9 pontos. Tenho 35 de contribuição. Já posso me aposentar? Eu acho que faltou algum... Me perdi nos pontos. Eu acho que deve ser 90 pontos. Eu acho que ele deve... 90? Talvez. Porque 9 pontos é muito pouquinho. Muito não vai dar, né? E muito pouquinho para quem já tem 35 anos de contribuição. Então, ele tem deve ter um pouquinho mais. Tá. Depende porque hoje em dia a pontuação ela é mais alta. Se for 90 e poucos, ele não está atingindo ainda. Então, provavelmente, ele vai fechar esses 35, a aposentadoria dele não vai vir com 35, vai vir com 37, 38. Faça uma contagem, porque mesmo assim pode ser que talvez ele tenha direito já agora em outra regra de transição e não vale a pena ficar esperando a da pontuação. Agora, Carla, a gente já falamos sobre isso aqui no programa, mas essas dúvidas sempre vêm. Sobre a questão de contribuir 15 anos, ainda não tem a idade, mas daí contribuiu 30 anos, daí consegue aposentar. O que se tem na regra, Carla? É que existem 2 regras. Existe a aposentadoria por idade e aí existe a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição é aquela em que a pessoa... Vou pegar o exemplo de uma mulher. Ela aí começa a ter direito quando ela tiver um mínimo de 30 anos de contribuição. Então, independente da idade dela, se ela já tiver 30 anos, ela pode eventualmente já se aposentar. Mas o que acontece, Patrícia? A gente teve uma reforma em 2019. Então, não basta mais só ter 30 anos.
Talvez essa pessoa, ao invés de 30 anos só, vai ter que 30 anos e 57 anos de idade. Então, tem várias regras. Agora, já a aposentadoria por idade é aquela pessoa que contribuiu menos. É aquela pessoa que só tem 15 anos. Então, se ela tiver só 15 anos, ela vai se aposentar lá, no caso do homem, com 65 anos de idade, e a mulher, no caso, 62 anos de idade. Ah, mas e por que você fala às vezes que nesse caso dá para conseguir o rural e nesse caso não dá? Porque existe uma regra. Quando a pessoa ela quer se aposentar por tempo de contribuição, existe uma exigência da lei, que ela tem que ter 15 anos de contribuição ali, tirando o rural. Né? Então, se ela tiver 15 anos de contribuição, aí eu posso juntar o rural. Agora, se ela ainda não tem esses 15 anos, eu vou para a segunda regra. Ela já tem a idade? Se ela não tiver, vai ter que completar os 15 anos para eu juntar o rural. Perfeito, Carla. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, viu? Imagina, eu que agradeço. Eu sei que às vezes fica meio difícil, né? São regras e regras, mas a gente vai tentando aos pouquinhos explicar. Não, com certeza. Você explica muito bem. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Isso aí. Lembrando, gente, que se eu não fiz a sua pergunta hoje, calma, que hoje a Júlia está cuidando lá do nosso WhatsApp. Ela vai colocando todas as perguntinhas certinho, uma atrás da outra lá, e depois, numa outra oportunidade, quando Carla vier aqui ou o doutor André Benedetti, eles respondem tudinho pra gente, viu?